Olá, sexto ano. Vamos falar agora sobre números primos. Números primos, eles possuem dois divisores, que é o número 1 e ele mesmo, sempre, tá certo? Então, a gente tem que colocar isso na cabeça. Número primo só possui dois divisores, que é o número 1 e ele mesmo, que é o próprio número. Então, aqui eu coloquei, ó, dois tópicos interessantes. Números primos possuem dois divisores, o número 1 e o próprio número. Só existe um número primo par, que é o número 2. Então, quando a gente vê uma sequência de números, a gente já tem que pensar assim, o número 2 é o único número primo par. Só existe ele, os outros nenhum são números primos, tá certo? Então, a regra é, ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, só possui dois divisores. Então, eu tenho o número 2, que é o único número primo par, foi falado aqui, ó, na observação. O número 3, o número 5. Percebam que entre 3 e 5 existiria o número 4. Mas o número 4, ele possui o número 1 como divisor, o número 2 como divisor e o próprio número, que é o número 4. Então, se ele possui três divisores, ele não é um número primo. E também porque ele é par. Depois vem o número 5, que só é divisível por 1 e por ele mesmo. O número 6 é divisível por 1, por 2, por 3 e por ele mesmo. Possui 4 divisores. Se possui 4 divisores, ele não é um número primo. E também é par. O número 7 é divisível por 1 e por ele mesmo. O número 10, ele já é o número 7. O número 8 também é par. O número 9 não é par. Ele é um número ímpar. Mas aí vê, ele é divisível por 1. Ele é divisível por 3. E ele é divisível por ele mesmo, que é o número 9. Então, se ele possui os três divisores, ele não é um número primo. Aí, depois do 9 vem o número 10, que é par. Depois vem o número 11, ó. Só é divisível por 1 e por ele mesmo. Não tem outra regra. As observações que eu tenho que fazer é em relação às regras de divisibilidade que a gente viu, certo? Então, para ver se o número é primo ou não, a gente pode usar as regras também. Se não lembrar das regras, efetua os cálculos de divisão. Agora, são muitos cálculos que eu teria que fazer, tá certo? Primeira observação de divisor por 2 tem que ser um número par. Por 3, a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 3. Por 4, os dois algarismos tem que ser múltiplo de 4. Por 5 termina em 0 e 5, tá certo? Por 6 tem que ser múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Então, todas essas regras eu tenho que lembrar para visualizar melhor os números e saber quando é primo ou não. Só para lembrar, viu? E não, repetindo de novo, o número 2 é o único que é o único número primo par que existe. Então, aqui, ó, eu coloquei 3, 5, 7, 11, 13 e 17. Mas se for um número maior, tá certo? No livro de vocês, por exemplo, tem o número 127 como exemplo. Aí eu tenho que usar neles a regra de divisibilidade. Ele não é par porque ele não termina no número par. Ele não é divisível por 3 porque 1 mais 2 mais 3 mais 7, ó. 1 mais 2 é 3, 3 mais 7 é 10. 10 não é divisível por 3, não é múltiplo de 3. Por 4 não é porque 27 não é múltiplo de 4. Por 5 não é porque não termina em 0 e 5. Por 6 não é porque ele nem é divisível por 2, nem é por 3. Tá certo? Por 7 também não é porque os dois últimos números não são divisíveis por 7. Então, essas regras a gente vai ter que lembrar para saber se ele é divisível por um número ou não. Agora, para eu saber se ele é divisível por 11, por 13 e por 17, eu tenho que efetuar o cálculo, viu? Então, ó, 127 dividido para 11. 12 para 11 é 1. 1 vezes 11 é 11. De 12 tira 11, sobra 1 e baixa 7. 17 por 11 é 1. 1 vezes 11 é 11. De 17 tira 11, sobra 6. Se sobrar resto, ele não é divisível, tá certo? Por 13. 127 dividido por 13. Eu vou colocar um número aproximado aqui, tá certo? Eu vou colocar o número 9. 9 vezes 3 é 27. 9 vezes 1 é 9, mais 2 é 11. De 127, eu tiro 117, sobram 10. Se sobra resto, não é divisível. É 127 por 17. Então, eu tenho que procurar um número aproximado para chegar pelo menos perto, né? Eu vou colocar aqui por 7, ó. 7 vezes 7 é 49. 7 vezes 1 é 7. E 7 mais 4 é 11. Então, aqui eu tenho que pedir emprestado. Aqui fica 1 e aqui fica 17. 17 eu tiro 9, sobra
8. Então, se sobra resto, ele não é divisível, tá certo? Então, a gente já sabe que 127 é um número primo, porque ele não é divisível por nenhum desses outros números. Aí, e esses outros números? E 4, e 6, e 9, e 15, eles se encaixam em quê? Eles se encaixam nos números compostos. Aí, o que são números compostos? São os números que possuem mais de 2 divisores. Qualquer um, tá certo? Então, o número 4 se encaixa, todos os pares, né? 6, 8, 9 é porque ele é divisível por 1, por 3 e por ele ao mesmo tempo. 10 é par, se encaixa. 12 é par, também se encaixa. Aí, 13 tá aqui. 14 é par. 15 é divisível por 1, por 3, por 5 e por ele mesmo. 4 divisores, ele é composto. E assim, ó, sucessivamente. Ah, Fabiana, mas e o número 1? O número 1 nem se encaixa no número primo, nem se encaixa no número composto, justamente porque um só possui um divisor. Então, ele nem é primo, nem ele é composto. Ele não está em nenhum dos dois conjuntos, tá certo? Ele não se envolve em nenhuma dessas histórias aqui. Então, só para lembrar de novo, ó. No número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo, tá aqui. Só existe o número 2, que é o único número primo par. Se eu não souber do número, se ele é primo ou não, eu efetuo algumas divisões para ter a certeza. Os números compostos, ele possuem mais de 2 divisores, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, tá bom?